Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Noiva, da Ali Hazelwood, que foi o último livro que eu li dela. Então, a nossa protagonista, ela é a Misery, não sei, me sinto burra falando dessa forma, então vamos de Misery. Ela é uma vampira, ela é filha de um dos conselheiros, o chefe do conselho dos vampiros, e ela já foi refém, só que eles usam o termo colateral, mas é refém dos humanos por 10 anos para manter os acordos de paz. Então, esse sistema colateral, você manda alguém importante para o chefe dos vampiros e alguém importante para os chefes dos humanos ficam com os vampiros por 10 anos. É um sistema colateral, de 10 em 10 anos funciona dessa forma. Só que agora ela está se casando com o Lowe, que é o alfa dos licanos, no caso lobisomens, para que as espécies parem de guerrear. E nesse início da história nós ainda não sabemos o motivo de ela ter aceitado isso, mas os primeiros capítulos ali vão intercalando entre presente e passado, com o prólogo começando já no dia da cerimônia do casamento, e o primeiro capítulo sendo 6 semanas antes, que foi quando ela recebeu a proposta, e ela aceitou apenas quando o pai dela falou o nome do licano, que foi o motivo de ela voltar atrás e aceitar, porque ela já tinha recusado. Ela não parece ser muito aceita pelo próprio povo dela, ela já viveu com os humanos por 10 anos como colateral, e ela sofreu várias tentativas de assassinato, só que ela voltou para os vampiros por pouco tempo e ela foi viver entre os humanos com uma identidade falsa, e ela trabalha como hacker, só que ela sente que ela não se encaixa em lugar nenhum. Sua única amiga humana é a Serena, e ela é uma repórter investigativa que desapareceu logo após uma discussão entre elas duas, inclusive, sem deixar nenhum rastro. E a Misery é uma hacker muito boa. Então, assim, sendo que a única coisa que ela encontrou foi L.E. Morland, no caso, Louis Morland, ela acredita ser. Porém, esse casamento não será nada fácil, já que vampiros e licanos são inimigos há séculos, basicamente, e ela já é atacada por um garoto, tipo, no primeiro dia na casa dele. Ela acredita que todos pensam que é ela quem atacou primeiro, enfim, porque o garoto diz isso, só que o Louis viu que o menino estava mentindo e ele tenta armar um tipo de emboscada para descobrir com quem esse garoto está trabalhando. Porém, o Licano tenta pegar a irmãzinha do Lou e a Ana, com quem a Misery já vinha interagindo algumas vezes forçadamente, porque a menininha invadiu o quarto dela, né? E ela vai atrás dele para proteger a Ana, né, a garota. Só que ela não sabia que era uma armadilha para ele, então ela meio que resgata a menina, só que eles estavam cuidando de tudo, né? Basicamente, ela, para ajudar, já que eles não conseguiram pegar ele, ela hipnotiza esse menino para fazer ele falar, e o Louie manda ela de volta pro quarto. E ela decide aproveitar essa oportunidade para bisbilhotar o escritório dele, procurar pela Serena, só que quando ela está lá, um lobo está com ela, porque obviamente foi mais uma armadilha, já que ela não é muito discreta nas pesquisas dela, sabe? Como ela foi pega, ela conta pro Louie que ela está procurando pela Serena, mas ela descobre que o nome que ela encontrou não foi o dele, mas sim o da irmãzinha Ana, porque ela viu L.E. Morland, e ele é Louis J. Morland, a irmã é Liliana Esther Morland. Então, tipo, de alguma forma, ela estava investigando a Ana e ele conta pra Misery que a Ana é metade humana, ela é filha de uma licana com um humano. Então, ele permite que ela continue investigando, só que ninguém pode saber que a irmã dele é híbrida, digamos assim, né? E ele também precisa saber como a Serena tinha o nome dela, né? Como que ela chegou nisso, por que ela estava investigando. A Misery também conhece um pouco mais da história dele, que desde criança todos sabiam que ele tinha potencial para se tornar o próximo alfa. Inclusive foi por isso que ele foi mandado para longe logo pequeno, já que o alfa anterior, o Roscoe, ele era adepto a todo tipo de violência e mesmo adulto, o Louie não foi autorizado a voltar.
Por isso ele foi estudar, trabalhar como arquiteto na Europa e ele só voltou quando pessoas próximas à mãe dele, que foi ferida e morta por esse alfa antigo, pediram que ele voltasse e o desafiasse, porque ele que sempre foi adepto à violência, estava saindo totalmente do controle e tinham mais licanos morrendo nas mãos de licanos do que dos inimigos. Então o Lowe voltou, desafiou ele, ganhou o desafio e se tornou o novo alfa. Ele ganhou o desafio do Roscoe e de outras 5 pessoas do círculo íntimo dele, pessoas que o desafiaram, mas ele não queria comandar da mesma forma que o Roscoe, por isso ele não matou as pessoas leais a ele, só permitiu que elas fossem embora, viver a vida delas, só que elas vêm causando problemas, principalmente a parceira dele, que era a Emery, que vinha tentando todo tipo de ataque, de insurgência, e o Lowe, inclusive, acredita que ela foi a mandante tanto do ataque da Misery como da tentativa de sequestro da Anna. E ele planeja se encontrar com ela, a convite dela mesmo, para tentar resolver a situação de alguma forma ou conseguir informações. Como eles conversam e interagem mais, falando sobre suas vidas, suas espécies de maneira geral, inclusive ela acaba perguntando para ele sobre a parceira dele, que ela entreouviu uma conversa no dia do casamento. E, assim, como boa leitora da Ali Hazelwood, eu já sabia que a parceira era a Misery, só que ela acreditava fielmente que era a Colateral Licana, porque um governador humano falou que a Colateral era parceira do Alpha. Então, enfim, mas a Misery convém, eles vão interagindo mais e tal, ele fala um pouco sobre como é quando você encontra o parceiro, como funciona, e a Misery convence ele a levar ela junto naquele jantar com a Emery, e ele aceita, mas ele diz que ele precisa marcar ela, deixar ela com o cheiro dele, para evitar que ela seja atacada. Então ele dá, assim, não tem outra forma de falar, umas mordidas e uns beijos no pescoço dela, que, gente do céu, ó, nossa senhora, dá um calor, vocês não estão entendendo. Mas enfim, eles invadem o escritório da Emily para plantar dispositivos que vão usar para investigar as comunicações dela. Porém, eles escutam gente vindo e a Misery tenta, tipo, dizer para eles se beijarem, né, para passar uma imagem apenas, puramente científico. Mas ele diz para ela morder ele, já que, né, eles disseram que ela iria se alimentar. Eles saíram do grupo para ela se alimentar porque ninguém queria ver. Então, tipo, ele fala, morde aí, tá tudo certo, né? Só que assim, ela faz isso, só que ela nunca tinha mordido ninguém na vida. E isso gera, tipo, toda uma tensão sexual, enfim, ela até vai perguntar pro irmão dela depois, e ele diz que é normal em mordidas, e esse foi um dos motivos dos vampiros pararem de se alimentar diretamente da fonte. Porque, tipo assim, isso... Se você faz várias vezes com a mesma pessoa, vai criando uma conexão e cada mordida vai ter essa tensão, vai ter essa excitação. Só que assim, serve pro papel de enganar a galera, todo mundo fica em choque dele tá deixando ela morder ele, mas serve o seu princípio. Só que eles voltam para casa antes, porque a Anna estava doente, como eles não podem levar ela nem em médicos licanos, nem em médicos humanos, a Misery sugere alguns remédios que a Serena tomava, né, já que ela cresceu com uma humana, e a Anna fica melhor alguns dias depois. Quando ela decide falar com o Lowe para resolver essa tensão entre eles, para, tipo, esse desejo, a Misery desmaia e nós temos alguns flashes, assim, que não são de memória, porque eu acho que ela tava meio que delirando, mas que explicam a situação. No caso, ela foi envenenada e o Lowe não sabe se foi ela ou se a Anna que eram o alvo, já que o veneno estava na manteiga de amendoim, que supostamente um vampiro não precisa, mas a Misery gosta. E vem um médico vampiro que cuida dos colaterais, dizendo que logo ela vai ficar melhor, só precisa esperar o corpo dela se curar. E daí, tipo, um tempo depois, quando ela acorda, nós temos o Lowe em forma de lobo cuidando dela.
Ai, gente, eu amei esse livro. Enfim, depois disso ela desmaia, acorda de novo e ela descobre que ela passou 5 dias desacordada, que o Louie mandou a Ana para longe, já que o veneno estava em um alimento, não no sangue. Ele acredita que a Ana é o alvo, né? Eles descobrem também que a Serena teve uma reunião com um homem que trabalhava com finanças, que morreu 2 semanas depois do desaparecimento dela. E além disso, ele trabalhou com os Licanos por um período de tempo que bate exatamente com a idade da Ana, sabe? Que inclusive é muito parecida fisicamente com ele. E quem conseguiu todos os cargos e empregos pelos quais esse homem transitou foi um governador humano que sempre teve um bom relacionamento com os vampiros, mas nem tão bom com os lobos. Então o Louie consegue que eles vão jantar juntos, onde com um pouquinho de pressão física, vamos dizer assim, ele confessa que ele mandou que o acidente acontecesse porque ele estava falando com jornalistas sobre desvios de dinheiro que esse governador fazia no seu governo. O Louie tenta fazer a Misery acreditar que talvez a Serena não contasse tudo e que ela pode estar errada sobre o desaparecimento da amiga, que pode muito bem estar escondida justamente por ter mexido com as pessoas erradas. Só que logo em seguida eles se encontram com o irmão dela, que fala sobre como o apartamento da Serena foi invadido, que as imagens foram alteradas, e leva com ele a colateral Licana, que a Misery acreditava ser a parceira do Louie. E quando observa os dois juntos e se lembra de tudo que ele falou sobre um parceiros, enfim, ela percebe que ele tem sim uma parceira, mas que não é a Gabi, que é a colateral Licana, como ela acreditava que era. E assim, só faltou essa Tança perceber que a parceira era ela. Mas enfim, né? Ela confronta ele sobre essa questão dos parceiros e finalmente percebe que ela quem é a parceira. Porém, ele nega, ele diz que ela entendeu as coisas errado, que é melhor eles ficarem longe um do outro. Depois disso, ele sai, ele deixa ela sozinha e ele manda Mickey, um dos seus homens de mais confiança, buscar a Misery. Só que ele adopa a Misery, acorda em um lugar no subterrâneo, inclusive acompanhada da Serena. Juntas, elas conseguem enganar o guarda Licano e fugir, porém elas não estão no território dos Licanos, e sim no território dos vampiros. E tudo o que aconteceu a mando do pai da Misery. A Serena é como a Ana, ela é uma híbrida e o pai dela vinha monitorando toda a vida dela, é por isso que ela foi ficar com a Misery enquanto criança, porque ela era companheira da Misery enquanto ela era colateral dos humanos, né? E o pai dela pegou ela agora justamente por causa disso, para fazer testes, para fazer experimentos, enfim, para impedir a aliança entre licanos e humanos, que estava mais forte do que a dos vampiros. Inclusive, a dos vampiros só acontecia porque ele dominava a mente daquele governador. Então, assim, o governador fez sim algumas coisas ruins, mas foi tudo a mando do pai da Misery. E, tipo, ele perdeu a eleição e a nova governadora eleita se recusa a se encontrar com ele, né? Muito esperta, sabe o que vai acontecer se ela se encontrar com ele. E ela fechou um acordo de paz com os licanos. Então, por isso que ele fez toda essa movimentação. Ele vem... ele tentou controlar a mente do Louie também, só que ele não conseguiu, porque... Ai, ele é muito forte! Ai, enfim... Por isso ele pegou o Mickey no dia do casamento mesmo, né? Além de que ele estava mantendo o filho do Mickey como refém. Então, tipo, além da questão do controle da mente, ele ainda estava com um refém ali. Esse cara gosta de trabalhar com reféns, né? Vocês perceberam. A própria filha foi. Mas enfim, também foi ele que tentou envenenar a Misery, que realmente era seu alvo. Ele queria, porque ele sabia que ela era parceira do Louie, então ele pensou que isso ia desestruturar o Louie o suficiente para ele conseguir pegar a Ana também. Era ele que estava tentando pegar a Ana. E ela, como eu disse, ela era o alvo, assim, ele fala sem nenhum pudor, e ela só não morreu porque o Mickey errou a dose, o que eu espero realmente que tenha sido intencional.
O Owen, que é o irmão gêmeo da Misery, entra, trazendo o Louie preso, e o pai coloca uma faca no pescoço da Misery, assim, gente, eu tava em desespero nessa parte. Mas ele não sabia que a Serena conseguia se transformar, ele achava que não. Mas ela consegue, então ela e o Louie se transmutam e, tipo, resolvem o rolê, basicamente com muito sangue. Mas resolvem o rolê. Acontece que o plano do Owen de levar ele preso foi do Louie, porque quando eles conseguiram as imagens da invasão do apartamento da Serena, eles viram que foi o Mickey quem fez isso, e o Louie sabia que o Mickey tinha ido buscar a Misery, né? Depois da luta, tudo isso se resolve, o Owen vai tomar o lugar, o irmão, né, da Misery vai tomar o lugar do pai no Conselho dos Vampiros. A Serena é uma híbrida, só que agora ela pode se transformar, então ela vai com a Misery para o território dos Licanos. O Louie ainda tenta afastar ela, porque ele não quer que ela se sinta obrigada a ficar com ele. Por causa dessa questão do conceito de parceiros licanos, enfim, porque ele acha que ela já foi levada para vários lugares pelas outras pessoas a vida toda. Só que assim, ela obviamente estava apaixonada por ele. Então, eles vão ficar juntos. E o epílogo é do ponto de vista dele. E assim, um ponto muito fofo que eu já sabia, mas que eu gostei muito, é que tipo, tem umas linhas no começo do capítulo, antes de começar a narração da Misery, que são os pensamentos dele. E eu fiquei assim, apaixonada. Como eu disse, o epílogo é do ponto de vista dele. Eu gostaria de ter esse livro inteiro do ponto de vista dele. E é onde a Ana está voltando para casa. Ele e a Misery estão juntos, estão sendo mais felizes do que nunca. E a Serena também está lá, né, na casa do Alpha com a amiga, enfim. E o Cohen, que é um Alpha super gente boa, com quem o Louie cresceu e aprendeu tudo que ele sabe, veio trazer a Ana para casa, e quando ele sente o cheiro da Serena, fica muito claro que nós temos mais um casal de parceiros, e eu presumo que o próximo livro é sobre eles. Gente, esse vídeo ficou bem mais longo que o normal, mas é porque eu fui completamente obcecada por essa história. Eu estou apaixonada e eu espero que vocês gostem também. Até mais!